Como saber se seus colaboradores têm potencial para liderar? A importância do assessment. Esse é o tema de hoje do nosso Papo de Gestão. Fáhrida, você poderia explicar um pouco mais sobre o que é o assessment? Assessment, para você que está aí, né, e ainda não conhece, nada mais é do que um processo avaliativo. Então, nós temos diversas ferramentas que nos ajudam a avaliar as características ou potencialidades ou tendências comportamentais dos profissionais. Isto, basicamente, é o assessment. Como é que se estrutura? Como é que eu vejo a necessidade de implantar, de fazer, de aplicar um assessment dentro da minha estrutura para entender quem dos meus precisa passar por um assessment? Bom, o assessment ele pode ser utilizado para diversos fins. Início, né? Recrutamento e seleção. O processo de seleção, ele tem amplamente utilizado ferramentas. A Harvard traz um dado importante, aonde aumenta-se em 36% a assertividade de contratação quando eu faço um processo de assessment. É muito, é significativo, em especial no momento que nós estamos, aonde o mercado demanda que você traga profissionais estão escassos e que a assertividade vai fazer com que você consiga reter esse profissional também na tua organização. E ter menos investimento, porque profissionais que não ficam no teu negócio têm um custo elevado. Não só financeiro, mas um custo de aprendizagem, um custo de investimento de energia dentro do negócio. Fora que aquele posto de trabalho, aquela posição, fica sem alguém exercendo aquilo que deveria ser feito. E sim, né? E naturalmente, se eu tenho alguém que entra no meu negócio, essa pessoa vai ter uma curva de aprendizagem. Talvez ela esteja apta nas competências técnicas, mas ela vai ter uma curva de aprendizagem, a inserção na cultura, a entender as especificidades daquele negócio ou daquele mercado. O assessment ajuda, permite fazer essa leitura das maiores ou menores dificuldades que a pessoa possa ter dentro da empresa? Bom, de acordo com as diversas ferramentas que nós temos, nós podemos sim identificar. Nós temos aqui algumas estruturas que aí não são só o assessment, que é a avaliação, né, dessas tendências comportamentais, mas também que são a checagem de competências, aonde através de um processo estruturado acoplado às ferramentas de tendências comportamentais, por exemplo, você consegue ter uma assertividade indicando qual é a maior probabilidade do indivíduo fazer determinada entrega, conseguir atender determinada expectativa. Que quando nós falamos de atendimento, nós estamos falando daquilo que se chama de competências. Você já deve ter ouvido falar em competências, mas o que isso significa na prática? Competências é composto por conhecimento, então o indivíduo pode ter uma formação, ele pode ter feito algum processo onde ele adquiriu um conhecimento a respeito de uma determinada área, processo, enfim. Mas ele precisa ter a habilidade, que é a tal do saber fazer. E aí eu preciso ter conhecimento para saber fazer. Saber fazer é o quanto efetivamente eu já apliquei aquilo que eu conheço, eu já usei desta minha informação. E a atitude, que é ou o querer fazer ou é o interesse de. Mas tem uma outra composição que veio acoplada nos últimos anos, que é o conhecimento, a habilidade de saber fazer, a atitude e o desejo de fazer, mas é o resultado que eu gero com isso tudo. Então hoje, quando nós falamos de ferramentas um pouco mais robustas, processos mais estruturados, e aí são processos mais direcionados a posições de liderança, pelo nível de investimento de tempo e até pelo nível de investimento financeiro, que sim é maior, utiliza-se não só o assessment, que são as ferramentas mais conhecidas. Vou dar um exemplo para você, DISC, você já deve ter ouvido falar do DISC. O DISC me fala de tendências comportamentais, mas não garante que eu assegure a performance daquele profissional, que ele entregue. A checagem de competências, que é um processo mais estruturado, acoplado a essa ferramenta, que pode ser um DISC, pode ser um PDA e tantas outras que o mercado oferece, me trazem uma garantia maior de que eu vá dizer para você que está aí. Esse teu líder vai conseguir ter maior facilidade nessas entregas
ou vai ter dificuldades nesses outros aspectos. E aí você já sabe o que você precisa fazer para desenvolver esse indivíduo. Mas como é que é aferido isso? Como é que funciona? Você me falou de DISCs, falou de PDAs, falou de aplicações de avaliações comportamentais, mas como é que vai aferir a condição efetiva da entrega dessas competências? Existe alguma a continuidade do processo? Como é o processo em si do assessment? O processo em si do assessment, em geral, são links que são gerados e são ferramentas já estruturadas e reconhecidas de mercado. E é importante dizer que são ferramentas científicas. Muito se trabalhava com achismo há um tempo atrás, mas não, são ferramentas científicas comprovadas que nos trazem as tendências comportamentais. E aí a checagem de competências é uma outra metodologia que vem acoplada e é desenvolvida de forma personalizada, empresa a empresa, porque ela tem a ver também com a condição da forma do indivíduo fazer, o como ele faz, para entender também a aderência cultural. Então é uma metodologia feita através de entrevista, estruturada e desenvolvida de forma específica para o teu negócio, por exemplo. Ou seja, você está dizendo que você, quando dá aplicação no assessment, vai fazer uma avaliação da pessoa que vai passar pelo processo de assessment, mas em congruência com as necessidades, com as competências que a empresa, que a organização tem. Perfeito, né? Porque não é incomum, e aí você já deve ter visto, ouvido, ou até passado por isso, espero que não, mas talvez tenha passado por isso. Tem um excelente profissional, já tem vivência no meu negócio, conhece do meu segmento, conhece do meu mercado, já ocupou aquela posição. Chegou dentro do meu negócio, não deu certo. Porque não é só uma condição dessa competência técnica, é entender, e aí esse processo me ajuda a trazer essa garantia do quanto esse profissional vai conseguir se inserir no meu negócio, na cultura, no meu modelo e na minha cultura. Porque se fala de cultura, o que é cultura? É essa forma de ser e fazer. Que aí, junto com a companhia, com a empresa, nós desenhamos essa expectativa, entendemos esse jeito de ser e como fazer, que é a diretriz desse negócio, para entender, esse indivíduo ele é um bom profissional, e o bom profissional aqui é o quê? Não é só aquilo que ele é capaz de ser e fazer, mas ele é adequado à minha estrutura, ao meu momento e ao meu negócio. Este é um processo que nós conseguimos fazer esta entrega. Quando você fala na verificação das competências, isso pode ser crucial para determinados cargos. Eu posso contratar, eu na minha empresa, contratar um executivo para uma determinada função, das quais as ações estratégicas deles podem comprometer seriamente os resultados da minha empresa. O assessment vem aqui para dizer o quanto esse sujeito, o quanto esse executivo contratado vai estar mais próximo ou não. Perfeito. Daquilo que eu necessito. Perfeito, exatamente isso. E é por isso que a Deloitte traz um dado que é ainda mais significativo. 60% de empresas que utilizam o assessment no seu modelo de gestão, no seu modelo de inserção de programas de liderança, conseguem não só ter profissionais mais adequados, mas também ter identificação de lideranças para atendimento de posições futuras. Então eu tenho uma assertividade não só na entrada de novos profissionais, como em fazendo na minha estrutura interna uma maior assertividade e capacidade de atendimento das minhas posições futuras. Né? Porque aí nós vamos com esse processo minimizar que tipo de risco, qual é o nível de risco que nós minimizamos, por exemplo, internamente. Claro que isso não acontece na sua empresa, mas você só ouviu falar em algum momento, como dizemos aqui, né? Você tem um excelente técnico, um profissional ou até um gestor, mas é um líder que atende um determinado nível. Ele é, por exemplo, um coordenador. E aí, como ele está atendendo esse nível de coordenação, você entende que abriu uma posição de gerência, e você gostaria que ele atendesse essa Você acredita que ele pode ser esse gerente? Isso. A condição é, quais são as diferentes entregas que eu vou fazer numa posição ou outra?
quais são as tomadas de decisão, quais são as minhas capacidades de olhar para o negócio de uma maneira diferente. São posições diferentes, elas são próximas, mas elas demandam de uma ação diferenciada em cada uma Então delas. a Assessment vem para fazer um comparativo das competências em que um coordenador ou supervisor tem e o quanto ele está apto ou não para assumir as competências de um cargo gerencial? Perfeito. O quanto ele tem ou prontidão ou o quanto ele tem Potencialidade. né? E aí quando trabalhamos com potencialidade e a partir do assessment podemos fazer um plano de desenvolvimento individual para apoiar esse indivíduo para que ele tenha uma maior prontidão para posições futuras e não só apenas para uma posição gerencial. Eu diria que para posições C-level, diretores e executivos, CEOs, né, toda a estrutura, toda a cadeia, seja de uma empresa familiar, seja de uma SA, em todos os níveis o assessment cabe para isso, para aumentar essa assertividade, essa capacidade de tomada de decisão e entender nível de prontidão e de capacidade de atendimento. E minimizar o risco. E minimizar o risco, obviamente, né? Porque aí eu trago um profissional e eu já consigo ir me preparando para quais são as demandas que ele vai ter de desenvolvimento, já vou estruturando essa demanda de desenvolvimento para ele, já vou criando, e aí nós vamos falar em outro momento, processos de coaching, de mentoring e até de onboarding direcionado, ou seja, onboarding é a entrada desse profissional no meu negócio de uma forma que ele consiga minimizar essas dificuldades. Esse plano de desenvolvimento individual, você faz no assessment, a partir do momento da entrega do relatório, e aí a empresa vai acompanhar esse desenvolvimento? Boa pergunta essa tua, porque o assessment é uma coisa, a checagem de competências é algo que eu posso acoplar ao assessment e é um processo mais robusto. E o plano de desenvolvimento individual, se a empresa entender dessa necessidade, nós vamos desenhar um plano de desenvolvimento individual estruturado e personalizado para aquele profissional, para aquelas necessidades. E para atender aquela demanda de competências. E a demanda de competências daquela empresa. Tá. Então, isso é importante também entender, né? Porque hoje muito se fala da inteligência artificial que tem contribuído muito também nesses processos. Ele tem avançado muito, mas ainda não consegue trazer essa personalização de identificar essas nuances e especificidades do negócio, em especial da cultura e do atendimento dessas particularidades do profissional. Então é um processo que ele vai além de uma simples indicação, faça tal leitura, faça tal formação ou faça tal ação, mas é pensado de forma efetiva para aquele negócio, para o momento daquela empresa e para a característica daquele profissional. Que foi colocado, está sendo avaliado ali e dá uma dimensão de carreira, de desenvolvimento da carreira, inclusive com uma cronologia? Exatamente, né? Porque daí nós podemos estruturar esse desenvolvimento fazendo pontos de evidência de evolução a partir daquilo que se estabelece num plano de desenvolvimento individual. E aí você vai acompanhando o avanço dessas pessoas que estão dentro da tua organização e o quanto elas atendem ou não, ou elas investem no seu desenvolvimento também. Então, preciso só entender que são processos distintos. Assessment são as avaliações com tendências comportamentais, a entrevista, com as mais diferentes ferramentas. Assessment mais checagem de competências é um processo que faz uma interface e traz uma resposta mais robusta, uma resposta mais assertiva, porque vai trabalhar não só com tendências, mas vai te trazer uma condição de resposta para o profissional entrega ou ele não entrega, sai do achismo, porque os processos de entrevista vão sendo desenvolvidos e a pessoa no processo de entrevista, muitas vezes ela olha, ela está num momento de venda de si mesma. E aí ela traz que ela consegue fazer, ela traz que ela conhece determinada ferramenta. Eu sei me vender bem. Isso, perfeito. E aí eu te contrato.
E aí, na prática, um tempo depois eu olho e falo, mas não é nada daquilo que a pessoa me falou na entrevista. E fui um bom vendedor, mas um executor questionável. Isso. O assessment, com a checagem de competências, ela olha e diz assim, esse profissional, ele não só se vende, mas ele consegue efetivamente entregar Okay. com evidências. Então, Okay. ele é um processo científico, com metodologia e que traz evidências. Então você está afirmando que o assessment consegue trazer para a empresa uma condição de assertividade em relação à contratação de alguém, em relação à condição das entregas dessa pessoa, e isso estrategicamente me é bastante importante. Perfeito. Existem alguns estudos que indicam, inclusive, que 83% de melhoria no desempenho da empresa quando ela utiliza o processo de assessment. 83% de melhoria é bastante. É muito, porque aí você vai conseguir efetivamente identificar se o profissional tem prontidão, se ele consegue entregar e a curva de aprendizagem dele é menor, a performance dele acelera e eu consigo já ir preparando. Então, quando ele vai, se for um processo interno, se ele vai para uma próxima posição, eu já fui preparando, ele já vai com um escopo mais robusto de atendimento. Ou até mesmo dizendo que aquele sujeito que foi avaliado também tem um limite dentro do cargo? Podemos dizer que sim, né? Porque isso é importante. É importante nós entendermos, olha, o potencial do indivíduo, ele tem potencial, mas ele está chegando próximo àquilo que ele poderia entregar. Então ele vai investir muita energia, a empresa vai ter que fazer um investimento significativo e vai ter que dar um tempo muito maior para que ele consiga E que nem avançar. sempre se tem esse tempo. E aí é importante isso que você fala, porque aí eu consigo tomar decisões mais assertivas. Então, eu quero investir nesse profissional porque eu tenho uma posição interna. Eu quero investir no Paulo André porque o Paulo André já está aqui, já conhece a cultura, já entende do meu negócio. Certo. Mas eu preciso entender qual é o tempo que eu vou ter que investir para que o Paulo André atenda a uma determinada posição. A questão, e aí o assessment vem também ajudar nessa resposta. Qual é esse tempo? Qual é a probabilidade desse tempo? E aí você precisa se perguntar, você tem esse tempo ou você precisa de alguém que já atenda aquela posição de uma forma mais imediata? Com a competitividade de mercado hoje em determinados segmentos, a condição é fundamental. Eu preciso ter pessoas muito bem avaliadas e eu entender qual é a dimensão de entregas que elas podem me trazer. E aí eu preciso entender que eu tenho quais possibilidades, quais são os caminhos. Eu vou já colocar esse profissional na posição ou eu trago alguém que já tem uma prontidão maior e cria uma carreira de desenvolvimento, uma estrutura de desenvolvimento onde eu trago uma perspectiva de carreira para as minhas pessoas internamente. Então o assessment hoje ele é usado com diversas perspectivas, em diversos cenários, apoiando a empresa nas tomadas de decisão, na assertividade de atendimento e na melhoria de performance. Então, se eu pensar, eu posso utilizar o assessment num processo seletivo, na escolha de determinadas pessoas, eu posso utilizar o assessment como uma ferramenta para definir quem vai participar do meu plano sucessório. Perfeito. Eu posso utilizar o assessment para ver se aquela pessoa tem condições ou não de progressão. Perfeito. E para estruturar a necessidade específica de desenvolvimento. Não há nada mais injusto do que tratar as pessoas de forma igualitária, porque cada um é único. E aí ele vem para entender essas particularidades das pessoas e também apoiar um plano de desenvolvimento direcionado e específico para elas. Quer dizer, então, eu faço uma tratativa individual com os partícipes desse processo, desenvolvo em prol da necessidade que a empresa tem de alcance de resultados, mas eu também consigo vislumbrar aquele grupo, se caso for feito num grupo, qual é a potencialidade que eles têm de entrega. Perfeito, né? E aí nós temos outras ferramentas que nós vamos utilizando, inclusive entendendo níveis de prontidão desse grupo como um todo. Então eu consigo olhar para o meu corpo diretivo, para o meu corpo de gestão e meu corpo de lideranças e dizer quantas pessoas eu tenho próximas para atendimento de novas posições.
ou não tenho, quantas pessoas eu tenho que tem baixo nível de potencialidade, mas que performam para o dia de hoje, que vão ter capacidade de me ajudar a avançar no meu negócio para as minhas necessidades futuras, porque pode ser um profissional que atenda perfeitamente hoje. Mas para o futuro? Mais para o futuro. Então, não é incomum, eu tenho um profissional que tecnicamente é muito bom, na gestão no modelo atual hoje é perfeito, mas o meu negócio vai mudar e vai investir fortemente em inovação. O quanto esse profissional tem potencialidade, abertura, disponibilidade, curiosidade ativa para me ajudar a avançar nessa minha necessidade de inovação, e aí o meu perfil de gestão muda, de liderança muda e todos os meus processos internos vão sofrer esse impacto. Então, ele me ajuda a fazer esse mapeamento. Então, o assessment também me dá um embasamento em relação aos meus principais gestores, executivos, em relação às expectativas que eu tenho de crescimento, de alcance de resultados, de ampliação de faturamento, de novos segmentos a serem atendidos de acordo com a expectativa? Se o assessment for acoplado ao processo de checagem de competências, sim. Então, nós precisamos entender que são ferramentas que, de novo, se acoplam, se complementam, para que nós possamos fazer daí este nível de entrega. O assessment por si só, a ferramenta de tendências comportamentais, vão me trazer possibilidades. O assessment com checagem de competências vai me trazer a assertividade da capacidade de performance e entrega aliada às tendências. Então, assessment com checagem de competências me dá um prisma de quanto eu posso contar com a capacidade dos meus principais líderes. Perfeito, exatamente. O quanto eu posso contar, o quanto eu vou ter de investimento para desenvolvimento e de capacidade de suprir. Qual é o meu suprimento de pessoas para o meu negócio a curto, médio e longo prazo? Ou seja, eu consigo ler os meus através, é como se fosse um exame, uma radiografia, um mapa. É um grande mapa. Inclusive, quando usamos o assessment, né, para processos de entender planos de sucessão, atendimento de posições nas mais diversas áreas, a nossa entrega é um mapa, né? É um grande quadro onde nós apresentamos lá aonde estão essas pessoas, quem atende a posição atual, quem já começa a apresentar um gap da posição atual, e aí efetivamente eu preciso ter atenção para essa subida futura, porque eu preciso primeiro atender a posição na qual eu estou. E quem são as pessoas que já têm potencialidade ou prontidão ou disponibilidade para já assumirem posições futuras. Então eu consigo olhar, eu tenho um grande direcionador, eu tenho um mapa que já me estabelece ali quem são as pessoas que eu tenho em posições de liderança, quais são aquelas que eu tenho uma fragilidade e eu preciso ou começar a fazer uma busca no mercado, ou a desenvolvê-las de acordo com a possibilidade de tempo, mais fortemente no desenvolvimento, ou algumas que inclusive estão em determinada área e poderão ser alocadas em outra, porque também podem ter afinidade. Tá. Então ela serve das mais diversas formas, mas sim, é um grande mapa para tomada de decisão junto às tuas pessoas e em especial com as suas lideranças. Quer dizer, friamente eu posso olhar para esse mapa e dizer, eu não consigo atender aquilo que eu estou imaginando, eu enquanto dono da empresa, CEO da empresa, eu com estas pessoas eu não consigo atender, eu não tenho a expectativa de chegar nisso que eu estou como desejo, como vontade de planejamento estratégico, ou ele me mostra, não, eu tenho sim potencialidade para poder alcançar determinado resultado e ir inclusive além. E aí redimensionar inclusive o planejamento estratégico. Perfeito. Ou não só redimensionar o planejamento estratégico, mas entender dentro do meu planejamento quais serão as ações do planejamento estratégico da sua área de pessoas que vai precisar desenvolver para atender essas posições no tempo que a organização demanda de crescimento. Ou seja, também dá um direcionamento para desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano, direcionamento para as ações de gestão de pessoas, serve inclusive como uma base para um planejamento estratégico para algumas coisas da área de RH? A área de desenvolvimento, ele dá esse suporte, eu diria que ele tem se tornado fundamental. Porque uma pesquisa da Gartner
Estou trazendo dados para vocês entenderem que não é algo que não possa ser mensurável. Os resultados são mensuráveis. E a Gartner traz que gera 70% mais de efetividade na escolha das lideranças e na assertividade de desenvolvimento delas. 70% na efetividade pode me representar um ganho muito além do esperado ou previsto no planejamento estratégico. Em especial quando hoje as empresas têm trazido como uma das maiores dificuldades a condição de ter líderes preparados. Eu não cresço porque eu não tenho pessoas para fazerem o meu negócio andar, o meu negócio girar. Se eu tivesse mais pessoas prontas e preparadas, eu conseguiria crescer. Eu estou limitado pelas pessoas, ou pela indisponibilidade, ou pela falta de prontidão ou de competências instaladas nas pessoas. Então, esse processo se torna muito mais efetivo, acelera o desenvolvimento e acelera a entrega e a performance da companhia. E você, dono de empresa que está nos acompanhando nesse podcast, pode ficar com dúvidas de quando e como ou com quem eu aplico um assessment. Você poderia ajudar nessa finalização do nosso encontro de hoje, essa situação, Fábio? É claro, né? Você está se perguntando, então, de novo, nos processos seletivos eu posso utilizar só o assessment, que é as tendências comportamentais, para identificar essa possibilidade. Eu vou trazer o assessment mais a checagem de competências em posições de liderança, de ascensão. Então, tem um profissional que eu quero ascender a uma posição de supervisão, coordenação, gerência, diretoria, os mais diversos níveis. Eu posso utilizar? Posso. E aí, a partir daqui, nós começamos a vincular esse processo, não só uma metodologia por si só, de escolha de um profissional, mas também uma decisão, estratégia de negócio e tomada de decisão. E aí, essa é uma ferramenta da área de gestão de pessoas que vai te apoiar na estratégia do negócio, porque definir quem são as pessoas-chave do seu negócio é algo fundamental para o sucesso da organização. Nesses 20 anos de Link, nós fizemos para inúmeras empresas em diferentes segmentos, em diferentes portes e para diferentes posições os processos de assessment mais competências, assessment mais competências e mais os planos de desenvolvimento individual. Cada qual atendendo às necessidades e às expectativas que as empresas tinham em verificar a potencialidade das suas pessoas. Conte conosco, se você tiver dúvidas, coloque-as aí que as responderemos e se quiser maiores informações, nos busque, faremos um contato e ajudaremos a sua empresa a também desenvolver de forma mais assertiva as suas lideranças. Até o próximo podcast. Um abraço e até mais.